enorme felicidade da ABRADETER, por meio de toda a sua diretoria, mas especialmente aqui por meio do professor Marcelo Japur, de organizar esse seminário em louvor ao nosso Conselho de Contribuintes, e posso testemunhar, e digo isso em palestras sempre que posso, que o nosso Conselho, e aqui não há nenhum tipo de bairrismo no comentário, é um dos melhores do país, quiçá o melhor. Razão pela qual esta homenagem, este registro dos 70 anos do Conselho é altamente louvável. Da mesma forma que é louvável, da mesma forma, a homenagem que se faz à nossa caríssima conselheira Luciana Mundim de Matos Paixão, pessoa das mais elevadas virtudes, que, juntamente com a nossa presidente, caríssima Maria de Lourdes, Cláudia, e todo o corpo do Conselho de Contribuintes de Minas Gerais, contribui para tornar essa instituição um orgulho de todos nós mineiros. Assentados estes pontos, que na verdade são os principais, passemos aos secundários. Verdade material e processo administrativo. É fato que o processo administrativo tributário se orienta pelo princípio da verdade material. É fato, todavia, que não há uma liberdade absoluta por parte dos julgadores administrativos para que, em busca da verdade material, dispensem a observância de certas regras, de certos procedimentos formais. Todavia, a análise de algumas legislações processuais tributário-administrativas nos traz algumas boas surpresas no que tange à orientação quanto à busca, à perseguição da verdade material pelos órgãos julgadores administrativos. Eu trouxe aqui alguns poucos exemplos que me parecem bastante oportunos. O primeiro deles relacionado ao princípio inquisitivo, ou seja, a possibilidade de um julgador determinar a produção de provas. Enquanto se segue no processo civil, pelo menos até hoje, o princípio dispositivo, em que as partes devem requerer a produção probatória, cabendo ao juiz deferi-las ou não, o julgador administrativo possui maior margem de manobra, maior liberdade para solicitar a produção de determinadas provas. O artigo 29 da Lei Geral do Processo Administrativo Federal, que é a Lei 9.784 de 1999, permite que, ex officio, qualquer autoridade administrativa federal, imbuída do dever de julgar, requeira a produção de provas. Da mesma forma que o Decreto 70.235 de 1972 o faz, também no âmbito federal, especificamente para o processo administrativo fiscal federal. E é praxe, no nosso Conselho de Contribuintes, que os julgadores determinem a realização de diligências, de perícias, não requeridas pela parte, para aclarar os fatos sob análise. Todos aqui sabemos que a análise que se faz do processo administrativo tributário é muito mais aprofundada do que aquela que se faz, eventualmente, num eventual processo judicial, por várias razões. Primeiro, pela superespecialização dos julgadores. Segunda, pela maior liberdade que o julgador administrativo tem na perseguição da vontade material. O Poder Judiciário, muitas vezes, se vê amarrado pelas regras processuais que o impedem de buscar a verdade, com o intuito maior de se chegar a termo com a lide e, com isso, obter-se a pacificação social. Esta é a ideia de jurisdição, que não é a ideia que orienta o julgador administrativo, que não é a ideia
que orienta o processo administrativo tributário. Logo, nesta busca ex officio por provas, por evidências, nesse aclaramento de questões dúbias que assolam o julgador e levam ele a não saber o melhor caminho a seguir, as legislações do processo administrativo tributário são altamente permissivas, né, no bom sentido, no sentido de se autorizar, de se permitir ao julgador esta ampla margem de manobra, esta liberdade. E é interessante, já agora tratando de uma segunda questão, que também se relaciona com a verdade material, que algumas legislações do processo administrativo tributário chegam a autorizar, inclusive, a relevação de intempestividades. O advogado que protocola a apelação fora do prazo, perde o prazo. O contribuinte que protocola a impugnação fora do prazo, pode perder o prazo. Pode, mas não é sempre. Há um dispositivo, que é o artigo 123, parágrafo 1º, do Regulamento do Processo Tributário Administrativo Mineiro, que permite ao Conselho de Contribuintes relevar a intempestividade no protocolo de defesas administrativas pelos contribuintes, quando a matéria em questão for relevante a tal ponto que faça com que a intempestividade se torne de somenos importância em face daquele caso que possui alguma especialidade. Se o julgador, portanto, no Conselho de Minas, de antemão, já sabe que aquele auto de infração será anulado no todo ou em parte, o julgador tem o poder de relevar a intempestividade. É um grande avanço que a legislação mineira traz em busca da verdade material. A maior parte dos conselhos não tem esta autorização na lei. Mas, em pesquisa sobre o tema, descobrimos que no Conselho Administrativo Tributário do Ceará vai-se além. O artigo 50 da Lei Cearense 15.614, de 2014, diz que o processo administrativo tributário se instaura pela apresentação de defesa do contribuinte ou pela revelia. É isso mesmo. O processo administrativo tributário se instaura pela defesa do contribuinte, que sabemos, ou pela revelia. E descobrimos isso porque um cliente nosso, certa feita, recebeu uma intimação, pois havia tido êxito em um processo administrativo tributário no Ceará. E não sabia qual escritório havia feito a defesa. Então ele remeteu para todos os escritórios que o atendiam, que eram vários. E ao final descobriu que ninguém havia feito a defesa. Porque lá, mesmo não havendo defesa, o processo é submetido, o auto de infração é submetido a julgamento colegiado por parte do Conselho de Contribuintes do Estado do Ceará. Então, para os críticos que possam eventualmente, presidente Maria de Lourdes, dizer que essa legislação mineira é extremamente permissiva, no mau sentido, Vossa Excelência pode responder com a legislação cearense, né? Espero que não se torne praxe em nosso Brasil, senão nós, advogados, perderíamos toda a função, pois não haveria sequer necessidade de se impugnar o auto de infração na esfera administrativa para obtenção do êxito. Já encaminhando para a parte derradeira, pois não irei me estender, a questão da juntada de documentos no processo administrativo tributário padece de uma grande dicotomia. As legislações, em regra, são bastante restritivas no que pertine à prova documental. As legislações exigem, no plano federal, que os documentos sejam anexados à peça inicial de defesa. No plano estadual,
podem ser anexados documentos até o fim da fase instrutória. Mas as leis estabelecem sempre marcos que, em tese, não poderiam ser inobservados pelos julgadores. No entanto, imbuídos do espírito da busca pela verdade material, os julgadores forjaram uma jurisprudência administrativa que permite a juntada extemporânea de documentação, desde que não haja ali, naquela juntada extemporânea de documentos, uma tentativa do contribuinte de protelar o julgamento do processo administrativo tributário. Verificando a boa-fé do contribuinte, verificando que ali não se quer retardar o ofício do julgador administrativo, autoriza-se jurisprudencialmente, porque as legislações são bem rígidas neste aspecto, que documentos sejam juntados até mesmo no dia do julgamento. Obviamente, com moderação, com razoabilidade, com temperança, que são também os ingredientes para uma vida razoável, justa, ética, que é o que devemos sempre buscar. Dito isso, quero mais uma vez agradecer a todos, não só pelo convite para falar, mas também por estarem aqui ainda neste horário e encerrar a minha manifestação. Muito obrigado. Eu queria agradecer ao professor André, tratar de uma questão aí